explicar o reino de Deus. Agora, ele está ensinando o reino de Deus. Agora, tem momentos que ele prega o reino de Deus. E quando você prega, você faz uma proclamação ou uma declaração profética. E muitas vezes ele declarava certas coisas no Espírito e depois, na sequência, havia a manifestação do reino no físico. É por isso que depois que ele ensina o reino, que ele prega e declara no Espírito, existe então a cura dos enfermos como a evidência da presença do reino. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Repete comigo agora: nada no reino acontece sem antes ter tido uma declaração. Você começa a entender o reino quando você começa a entender a mecânica dele. E a mecânica dele envolve declarações. O mundo que você conhece hoje como a criação, o mundo que você conhece hoje como o mundo físico, o planeta Terra, não foi criado pelas mãos de Deus. Você não vai encontrar em Gênesis que Jesus, ou Deus, ele pegou as coisas e começou a formar a relva e começou a formar o mar. Não. A palavra fala que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quem lembra desse texto? E depois, na sequência, diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Com suas palavras ele criou esse mundo da existência. É por isso que o próprio Salomão fala em Provérbios que na ponta da tua língua existe poder para a morte e para vida. Porque as tuas palavras carregam peso. Fala para quem está do teu lado: as tuas palavras vão formar a tua vida. O que você está declarando na existência do reino na tua vida? Jesus declarava algo. Agora, olha só que interessante. Ele não está simplesmente fazendo declarações ao léu, como se fosse um passe de mágica, abracadabra e alguma coisa vai acontecer. O princípio de Gênesis fala para nós que o Espírito está pairando sobre as águas. Quando você aprende a ser um anfitrião do Espírito Santo, onde você começa a realmente entender como que eu vou receber e manter a presença de Deus pairando na minha vida, pairando numa situação, e você declara de acordo com a vontade dele, o pairar do Espírito Santo, mais a declaração de acordo com o propósito dele, igual criação. Faz sentido o que eu estou falando? Às vezes você tem que começar a falar: Deus, eu estou falando declarações, só que ele está falando: será que você consegue ser o anfitrião da minha presença manifesta? Uma coisa é você ter a presença da onipresença dele. Assim como Deus está aqui, quem crê que Deus está aqui? Assim como Deus está aqui, infelizmente em algum lugar dessa cidade está acontecendo hoje algum pecado, seja numa zona de prostituição, numa zona de tráfico de drogas. Você sabia que Deus também está lá? Agora, ele está lá porque ele é onipresente, ele está aqui porque ele é onipresente, mas eu sinto ele aqui diferente do que eu sinto lá. É porque não apenas ele está aqui de uma maneira onipresente, você conseguiu criar uma atmosfera com o Brasa Church, uma galera que ama a presença e que adora Deus e quer andar em retidão. Você cria um lugar propício para a presença manifesta. Amém. Uma coisa é a presença manifesta dele, outra coisa é simplesmente a natureza da onipresença dele. Faz sentido? Ele escolhe aonde ele quer manifestar sua presença de acordo com o lugar e o ambiente aonde sabe, o povo que sabe ser o anfitrião da presença dele. Ele vai pairar sobre Brasa Church, ele vai pairar sobre a tua vida, pairar sobre a tua situação. E quando existe o pairar do Espírito Santo sobre a tua situação, sobre a tua vida, e você declara de acordo com os propósitos dele, existe poder criativo. Jesus declarava o reino à existência e depois ele fala: traz o aleijado. Ele levanta o aleijado e fala: eis que é chegado o reino dos céus. Ele fala: eu declaro o reino dos céus. Ele traz o opresso, ele liberta ele, eis que é chegado. Ele aponta: chegou nessa libertação o reino dos céus. É uma evidência. Fala comigo: evidência. Evidências são sinais. É um sinal do reino dos céus. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Olha só, Mateus 10, próximo capítulo, vem comigo, versículo 8. Jesus está enviando, que nem eu falei, ele está comissionando os seus discípulos, e ele diz: indo, pregai, dizendo, ele fala para os seus discípulos: quando vocês forem, vocês vão dizer: é chegado o reino dos céus. Sabe o que isso quer dizer? Que ele te comissionou a você pregar a mensagem do reino. Quem é que se considera discípulo de Cristo?
Então, a mesma coisa que ele está falando para os seus discípulos aqui na Bíblia, em Mateus 10, ele fala para nós até os dias de hoje. Quando vocês forem para o seu trabalho, quando vocês forem para a tua faculdade, quando vocês forem para o Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e o mundo lá fora, vá e fala assim: chegou o reino dos céus. Ele continua no versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. O que ele está falando? Faz declarações que o reino chegou e demonstra o reino. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Qual que é o estilo de vida sobrenatural? É quando você declara o reino sobrenatural e você manifesta o reino sobrenatural. Onde você vê as impossibilidades, que o mundo diz isso é impossível, e você mede a tua espiritualidade, enquanto você consegue agredir a impossibilidade. Você sabia que nós temos que começar a mudar a maneira de nós enxergarmos um bom cristianismo? Por muito tempo nós estamos pensando que bom cristianismo é você ser uma pessoa comportada. Eles falam: aquele fulano lá, aquele lá é um crente sério. É um crente sério por quê? Porque ele paga imposto, ele não mente, ele não trai mulher. Esse cara é um crente sério, ele não está envolvido em pornografia, ele é um homem de palavra. Deixa eu falar uma coisa: Jesus morreu na cruz para você ser mais do que só um bom cidadão. Você não precisa ser crente para ser um cara sério. Você não precisa ser crente para ser um cara de palavra. Você não precisa ser crente para ser um cara que é fiel. Faz sentido? Eu conheço agnósticos que são mais bons cidadãos do que muito que evangélico que eu conheço. Eu conheço budistas islâmicos que são pessoas do bem. Às vezes eu fico vendo alguns evangélicos, eu nem sei se o cara está endemoniado, se o cara está convertido. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é simplesmente que Jesus com certeza morreu na cruz para mais do que você ser só um bom cidadão. Então, mas nem crente bom cidadão nós temos hoje. Isso eu sei que é errado, nós temos que corrigir isso, mas não deve anular o plano original de Deus, quando Ele possibilita o Espírito Santo morar dentro de você através do novo nascimento. Se você tem dentro de você o novo nascimento, ou melhor, se você tem o novo nascimento, tem dentro de você o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, você acha que aquele Espírito Santo está aí dentro de você? A divindade está dentro de você, só para você ser uma pessoa séria. Tem que ser mais do que isso. Você não pode reduzir o seu cristianismo a simplesmente ser um evangélico que vem para a igreja de sábado à noite ou de domingo de manhã e fala assim: eu sou um cara sério. Deixa eu falar uma coisa, você começa então a medir, ou melhor, mudar a comensurável da tua espiritualidade. E começa a falar: Deus, se eu tenho o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dentro de mim, eu tenho que começar a medir minha espiritualidade por quanto que eu consigo agredir o impossível. Quanto que você consegue agredir o impossível? Essa é a pergunta, porque Jesus criou esse padrão. Vai comigo para Mateus capítulo 12. 2 capítulos para frente você vê Jesus continuando a falar do reino, no versículo 28. No versículo 28, ele fala assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, certamente a vós ou a vocês é chegado o reino dos céus. De que Jesus está falando? O fato que eu expulso o demônio é evidência. Vamos comigo, evidência. Fala, sinais. Quando eu expulso o demônio é um sinal, chegou o reino dos céus. Quando eu curo o enfermo é um sinal, chegou o reino dos céus. Aquilo que eu estava te ensinando, aquilo que eu estava pregando, aquilo que eu declarei, quando eu vejo aqui a manifestação através de uma cura ou de uma libertação, é um sinal. Chegou o reino dos céus. Você crê nisso? Sim. Agora, qual que está o nosso, eu diria, a nossa dificuldade? É quando nós começamos a pregar uma parte do Evangelho, quando Jesus nos ordena a pregar o Evangelho todo. Sabe, quando eu falei que Jesus não veio pregar o Evangelho da salvação, eu queria dizer que o Evangelho da salvação, na verdade, está dentro do Evangelho do reino. Se você for parar para pensar, a porta de entrada do reino é o Evangelho da salvação. Para pensar qual seria então a mensagem do reino. Abre comigo em Marcos capítulo 1, versículo 14. Diz assim, Marcos 1, versículo 14. Fala aqui sobre tempo também. E no versículo 14 de Marcos 1 fala: e depois que João foi entregue à prisão. Fala comigo, depois. Aqui indica 2 momentos. Tem um momento anterior ao depois, que é quando João está atuando no seu ministério.
O ministério de João é preparar o caminho, mas depois que ele foi entregue à prisão, é como se João saísse de cena para que então o Messias entrasse em cena. Existe uma transição de tempo. Depois que ele foi entregue à prisão, veio Jesus. É uma nova temporada. Fala aqui do teu lado, você está vivendo uma nova temporada. Deixa eu falar, os últimos 5 anos de Brasa não se compararão com os próximos 5 anos de Brasa. Aquilo que o Maurício compartilhou sobre a profecia, daquele pastor que falou, olha, 5 anos para você crescer para baixo, era uma temporada. A próxima temporada tem a ver com alguma coisa que está vindo. Escute aquilo que o Espírito está falando para a noiva. Seja atento àquilo que ele está soprando. Sabe, uma das coisas que eu aprendi como líder, e uma coisa básica de liderança, é que você sempre se agarra com a tua missão, mas você segura o teu método com mãos abertas. O que significa? A missão continua a mesma, desde o início da Brasa é a mesma missão, mas os métodos, ele muda de acordo com as temporadas. Faz sentido? A missão do reino de invadir a terra sempre foi a mesma. O método era João Batista, o precursor, preparando o caminho, mas daí ele fala, depois João sai de cena, depois Jesus veio, ele entra em cena. Existe uma mudança de método de como o Espírito sopra, espalha e estabelece o reino na terra. Versículo 14 fala que ele veio para a Galileia pregando o evangelho do quê? Reino de Deus. Novamente, reino de Deus. Versículo 15, o que seria esse evangelho do reino? 4 coisas você observa no versículo 15. Quando ele prega o evangelho do reino de Deus, ele chega dizendo: o tempo está cumprido. É a primeira coisa do evangelho do reino. O tempo está cumprido. Para uma coisa ser cumprida, ela deve ser previamente prometida. Sim? Sim. Jeremias prometeu o Messias, Isaías prometeu o Messias, os profetas maiores e menores, o rei Davi nos seus salmos messiânicos apontavam ao Messias. Jesus fala: eu sou a promessa encarnada. Aquilo que eles prometeram, o tempo está cumprido. Agora, quando eles falam sobre o libertador de Israel, você tem que entender que na cabeça do judeu, a ideia de um Messias, o libertador de Israel, sempre está atrelada com o reino. O Messias viria com o reino, e naquele momento os judeus estavam debaixo do jugo opressor dos romanos, e para eles pensavam: quão bom seria se o Messias viesse agora, porque se ele viesse agora, ele nos libertaria dos romanos. E Jesus chega, um filho de marceneiro, dentro de uma sinagoga, ele fecha o Salmo 60 e fala: hoje se cumpre essa palavra, o tempo está cumprido, eu sou o Messias. Eles olham para ele e falam assim: como que você é o Messias? É ofensivo o que você está falando, porque a próxima pergunta é: então cadê o reino? E ele fala, olha só o versículo 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Ele está falando: o reino de Deus está aqui. E as pessoas estão perguntando: cadê esse tal do reino? Porque a única coisa que eu vejo são soldados romanos. Mais tarde ele falaria para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. Mas se você realmente quer entender o Messias e o seu reino, você vai ter que passar por aquilo que o próprio João Batista lá atrás falava: arrependei-vos. Fala comigo: metanoia. Metanoia. É uma mudança de mentalidade, uma renovação de mente. É você pegar todos os teus rótulos e jogar fora. É você pegar os teus preconceitos e pôr de lado e falar: Deus, eu preciso de lentes novas e frescas para eu entender o que o Espírito está fazendo no corpo. Você sabia que talvez os maiores opositores do novo mover de Deus foram os líderes do mover prévio de Deus? Para pensar: mas na década de 80 era isso, mas na década de 90 era isso, em 2005 a gente experimentou isso. Não sei se isso é de Deus, porque você não está no estilo de vida constante de arrependimento. Deus, eu abraço a missão, mas o método está com a mão aberta. Se o Senhor quiser começar agora a usar a internet, eu lembro quando não existia internet. Eu sei que acabei de acusar a minha idade agora, mas quantos lembram um mundo sem internet? Agora o mundo está com internet.
Os métodos mudaram. Como que nós vamos expandir o reino dos céus na era da informação? Antigamente nós não tínhamos essa pergunta. Hoje nós estamos com essa incumbência diante de nós. Como que nós vamos continuar mantendo o nosso coração e nossas lentes frescas para ver a mão de Deus agindo naquilo que diz respeito a expandir o reino dos céus? Agora ele fala assim: o tempo é chegado, isso é número 1. O reino está perto, ou o reino está aqui, isso é número 2. Arrependei-vos. E quando o cara se arrepende, ele começa a sacar que realmente ele é o Messias. Ele começa a sacar que realmente o Messias veio com um reino que é espiritual. Esse reino é muito superior a tudo isso que eu vejo no físico. E ele fala assim: uau, eu estou tendo arrependimento. Eu vejo. E a próxima reação de qualquer pessoa inteligente que teve arrependimento é: como que eu posso ter parte nisso? E o último ponto que ele fala no versículo 15 é: crede no Evangelho. Fala para quem está do teu lado: creia no Evangelho do Reino. Como que você vai ter parte nisso? Você não vai ter parte nisso através de obras, você vai ter parte nisso através da tua fé. Creia na graça de Cristo. Creia na graça do Evangelho. Faz sentido o que eu estou falando, gente? É assim que você entra para dentro do reino. Agora, o nosso desafio como juventude brasileira, juventude cristã, é que nós temos pregado um evangelho que é parcial. Nós temos nos contentado com o bom e não com o melhor. Nós temos falado sobre uma coisa que é parte e não total. E o que eu vejo como consequência disso é que nós confundimos o nosso destino com a nossa missão. Quantos aqui são convictos que você é salvo? Levanta a mão. Você é convicto que eu sou salvo? Levanta a mão bem alto. E se você não tem essa convicção, no final aqui, você vai poder ter a oportunidade de ter. Se você falar assim: eu sei que eu sou salvo. Se você sabe que nem eu sei que eu sou salvo, eu sei que um dia eu vou para o céu. Quem sabe que vai para o céu? Ir para o céu é o meu destino, concorda? Sim. Ir para o céu é o teu destino, concorda? Sim. Mas o nosso desafio é quando nós confundimos o nosso destino com a nossa missão. Muito bom. E nós falamos: a nossa missão é o quê? É ir para o céu. Meu irmão, não é a tua missão ir para o céu. Ir para o céu é o teu destino. Ah, não, mas eu sou crente, eu tenho que me converter para ir para o céu. Essa é a minha missão. Não, você não está entendendo. O teu destino é ir para o céu. Então Deus, se o meu destino é ir para o céu, e eu estou confundindo o meu destino com a minha missão, então o que é a minha missão? E para isso Deus fala: o teu destino é ir para o céu, mas a tua missão é trazer o céu na terra. É isso que você tem que estar fazendo. Uma vez que você é salvo, você já é salvo, cara. Eu estou preocupado se Deus realmente vai cumprir a palavra dele. Eu sei que o meu Deus não é mente, não é homem para mentir. Eu sei que para ele não tem sombra de mudança. Se ele falou que eu sou salvo não pelas minhas obras, mas pela graça, mediante a fé, eu sei que eu sou salvo. Agora minha próxima preocupação, ou talvez aquilo que arde no meu coração, é: Deus, enquanto eu não chego no meu destino, qual que é a minha missão? E para isso ele fala: a missão que eu tenho para você é algo que eu estou dando não só para você, mas eu estou dando para a igreja. Vira para quem está do lado e fala assim: eu e você somos a igreja. Fala para essa pessoa: eu e você temos uma missão. Fala para essa pessoa: essa missão se chama comissão. Fala para essa pessoa: essa comissão não é pequena. E finalmente fala para essa pessoa: essa missão se chama grande comissão. Nós somos chamados para fazer discípulos de pessoas e discípulos de nações. O que significa fazer discípulos de nações? É você trazer o reino para todas as esferas da sociedade. Se você não parar para analisar, a igreja só existe porque o homem caiu em Gênesis 3. Não precisávamos de igreja. Eu sei, talvez vai ficar um pouco triste o que eu vou falar agora, mas entende? Não haveria necessidade de igreja se o homem não tivesse caído no jardim do Éden. Lá em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, o homem está lá, ele cai. O primeiro Adão falhou na sua grande comissão, ou na sua grande missão. Na sequência, eu não sei se você já passou nisso, eu cresci em igreja indo para a escola dominical, para mim era uma coisa muito natural, e talvez eu tinha feito essa pergunta na escola dominical: professora, por que Jesus não chega e entra em Gênesis 4? Gênesis 3, o homem cai, Jesus já vem como segundo Adão, Gênesis 4,
mas Deus, Ele espera para a plenitude dos tempos. Gálatas 4, abre aí comigo rapidinho em Gálatas 4. Olha só o que a palavra fala, o apóstolo Paulo fala para os Gálatas no versículo 4. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Fala comigo agora: Papai. Papai. Você só pode falar para Deus Papai porque você tem o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção dentro de você. Você só tem o Espírito de adoção dentro de você porque quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o segundo Adão, que possibilita o próprio Espírito Santo morar dentro de você. Faz isso que eu estou falando, gente? Então quando você começa a entender isso, você fala: Deus, Gênesis 3, Gênesis 4, nada de Jesus. Gênesis 5, nada de Jesus. Poderia ser Jesus lá em Êxodo, tirando o povo do Egito, e não Moisés. Poderia ser Jesus lá com Elias, matando Jezabel, e não Elias. Eu preferiria que se fosse Jesus, ele com uma espada cortando a cabeça daquela louca. Seria muito interessante isso. Daria uma baita história. Mas Deus não quis que fosse assim. Eu pensei, talvez então chega no momento lá de Isaías, junto com o profeta, ele profetiza, Jesus já entra em cena. Não. O que está acontecendo é como se o filho estivesse pronto já em Gênesis 3. Adão cai e Deus fala: eu preciso vir com outro plano. E Jesus fala: eu posso ser o segundo Adão. Eu não vou falhar, Pai, como aquele Adão falhou. E Deus fala assim: você está pronto? Eu estou pronto para ir agora. E Deus fala: que bom que você está pronto, só que você vai esperar um pouco. Gênesis 4, Pai me manda. E o pai fala para o filho: espera. Gênesis 5, estou pronto, Pai. E o pai fala para o filho: espera. Êxodo, eu estou pronto. E o pai fala: espera. Porque ele está esperando aquilo que o apóstolo Paulo mais tarde falará em Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos não é um dia, um mês, um ano. Era um momento onde as coisas convergiriam para que o reino pudesse ser estabelecido e inaugurado novamente da maneira correta. Passa então o império, a hegemonia dos egípcios, passa então os assírios, passa então os babilônios, passa então os gregos, e daí chega os romanos. Se você for perceber, a maneira de governo dos romanos é um perfeito hardware para o software do reino. Que brilho é Quando você começa a olhar a forma de governo dos romanos, você vê um César em Roma, que levanta para ele algo que ele chama de eclesia. Abre aí comigo Mateus 16, versículo 15. As pessoas estão falando certas coisas, diversas coisas acerca do que seria ou quem seria Jesus. Jesus vira para os seus discípulos e fala: quem vocês dizem que eu sou? E daí na sequência, Simão Barjonas diz no versículo 16: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18, é a primeira menção da igreja neotestamentária na Bíblia. Primeira menção, Mateus 16, versículo 18. Ele fala assim: pois também eu te digo que tu és Petros. Ele fala: ele mudar o teu nome, você não vai ser mais Simão, você vai ser agora Petros, que significa rocha. Ele fala: e sobre esta rocha, o que seria essa rocha? Seria a verdade que o próprio Simão acabou de declarar. Tu és o Messias, o Cristo, tu és a promessa cumprida, tu és o Filho do Deus vivo, tu és aquele que veio inaugurar um reino. Faz sentido? Ele fala: sobre essa promessa eu edificarei a minha igreja. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Não é pegadinha não, galera. Quem está falando isso? Fala comigo: Jesus. É Jesus que está falando: tu és agora Petros, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. O que significa que a igreja é de quem? De quem que é a igreja? Jesus. Se é ele que está falando, eu edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? Jesus. A igreja não é do pastor, a igreja não é da denominação, a igreja não é de uma rede de igrejas, a igreja não é de um apóstolo, de um bispo, não. A igreja é de Jesus, amém? Amém. Então Jesus fala: é a minha igreja e eu edificarei
a minha igreja. Amém. Ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E daí você pensa, Jesus então quer dizer que a igreja é tua? Sim. Quer dizer que então o Senhor vai construir a igreja? Sim. E se você for parar para pensar, a palavra que ele usa aqui não é igreja, no original é eclesia. Ele não fala sobre esta rocha eu edificarei o meu estudo bíblico. Ele não fala sobre esta rocha eu vou edificar minha célula. Ele não fala sobre esta rocha eu vou edificar minha sinagoga. Ele era judeu, ele poderia falar sinagoga. Ele não fala sobre esta rocha eu edificarei uma denominação. Ele fala, não, sobre esta rocha eu edificarei a minha eclésia. Agora você tem que entender que ele propositalmente usa um termo político. Ele não usa nenhum termo religioso. Templo, sinagoga, estudo bíblico, célula, grupo pequeno, ministério, seja o que for, círculo de oração para você que é da Assembleia, seja o que for, cara. Ele está falando sobre esta rocha eu vou edificar a minha eclésia. Eclésia era um termo político porque o próprio César tinha uma eclésia. A eclésia era uma agência de César. A eclésia era como se fosse os embaixadores, uma equipe de embaixadores, ou a polícia cultural. Você tem que entender que a glória do Império Romano não era simplesmente chegar no lugar e exterminar o povo e falar, tomamos aqui a tua goma, agora é nós. Não. Eles chegavam, eles tomavam posse militarmente, mas quando eles chegavam, a glória deles era falar, agora vocês vão viver da maneira romana. A maneira como nós comemos, você vai comer. A maneira como nós vestimos, você vai se vestir. A maneira como nós falamos, você vai falar. Você vai cantar as nossas músicas e você vai educar os seus filhos como nós educamos, porque agora vocês pertencem a César. Jesus falaria, vocês não são de César, vocês são de Deus. Mas aqui ele está olhando para um governo terreno que traz para ele linguagem para explicar o software do reino. Ele diz, assim como César tem uma eclesia, assim como essa eclesia político-cultural, ela impõe e incute a cultura do reino em todo lugar, ou todo território que ele tem como autoridade, César, vocês são a minha agência. Vocês são os meus embaixadores, a minha eclésia. Vocês vão espalhar a cultura do reino em todo lugar. A minha cultura vai afetar a maneira como eles lidam com o dinheiro. A minha cultura vai afetar a maneira como eles lidam com o casamento. A minha cultura vai afetar a maneira como eles vão criar seus filhos. A minha cultura vai afetar até a maneira como eles cuidam dos seus próprios corpos. Cultura do reino. Faz sentido? A eclésia era liderada por oficiais romanos chamados apóstolos. E Deus levanta uma igreja apostólica que lidera a igreja para espalhar a cultura do reino na terra. Então se você pensa, então bom Deus, você é o dono da igreja, Jesus. Você edifica a igreja, Jesus. O que é que sobrou para eu fazer? Versículo 19, acompanha comigo. Ele fala, e para vocês, ou ele diz aqui, e eu te darei. Fala comigo, Jesus me deu as chaves do reino dos céus. Olha só o que ele fala, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu, tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. O que quer dizer isso? Ele está te dando chaves. Chaves representam três coisas, se estiver anotando, anota isso. Chaves representam acesso, representam influência, representam impacto. O que ele está querendo dizer com isso? Autoridade. Ele está falando assim, olha, quando você recebe a autoridade, chaves do reino dos céus, você está recebendo a autoridade do reino, você está recebendo acesso do reino, você está recebendo revelações do reino. E quando você tem a chave na tua mão, você vai ligar e desligar de acordo com os princípios do reino. Você entra na esfera da educação, você fala, eu vou ligar agora de acordo com o reino dos céus. Como seria a educação no reino? É isso que vai ser na minha escola. Como seria a saúde no reino? É isso que vai ser no meu consultório. Como seria então o relacionamento familiar de pai e filho no reino? É isso que vai ser aqui em casa. Faz sentido? Porque você tem as chaves do reino. O que Jesus está falando aqui? Você se preocupa em expandir o reino. Eu me preocupo com a igreja. Faz sentido o que eu estou falando, gente? O problema é quando nós invertemos a ordem. Quando nós falamos, não, eu tenho que defender a bandeira da minha igreja evangélica. E falar que o povo não está interessado com a igreja evangélica não, cara. A nossa sociedade, eu estou quase todos os dias dentro das universidades. Hoje o Dunamis Spock está em 248 universidades ao redor do Brasil e mundo afora. A maioria do Brasil. E eu falo para vocês, existe um clima hostil contra os cristãos dentro das faculdades. De maneira geral, é um clima hostil. Eles não querem saber de evangélicos. Eles não querem saber de da tua igreja, da tua denominação. Agora, eu falo uma coisa, a única coisa que talvez eles estão abertos é reino de Deus. Eles não sabem que é o reino de Deus.
Mas eles estão atrás de espiritualidade. No reino de Deus é espiritual. Eles estão atrás de amor. No reino de Deus tem amor. Eles estão atrás de paz. No reino de Deus tem paz. Eles estão atrás de alegria, porque eles estão depressivos. Eles querem se matar. A maior crise hoje é suicídio. Eles estão abertos a isso. Isso tem um nome: reino de Deus. Ele fala assim: ó, expanda o reino. Não chega na tua faculdade e fala: você tem que ir para a minha igreja evangélica. Minha igreja evangélica é maneira. Minha igreja evangélica é a resposta do Brasil. Não vai dar certo, cara. Você sabe que não vai. Agora começa a viver o reino. Abre aí comigo João 3. João 3. Enquanto você está em João 3, eu tive contato com um homem que marcou muito a minha vida. Esse é um pregador de um país lá no Caribe chamado Bahamas. Alguém ouviu falar de Bahamas? O nome dele é Miles Monroe. Ele não está mais vivo, ele foi para Tapanora, mas quando eu tinha 23 anos de idade, ele vinha pregar muito na igreja e eu era um dos pastores, e o meu pastor principal, o pastor sênior, o melhor amigo dele. A gente recebia ele diversas vezes. E quando ele vinha, eu era um encarregado para dirigir para ele, para carregar as malas dele, para servir ele. E para mim era o meu highlight, a coisa que eu mais esperava era estar perto do Dr. Miles. E quando ele chegava, eu pegava as malas dele e falava: Dr. Miles, estou cheio de pergunta. Ele começava a falar para o meu pai na fé, ele falava: não, bota esse menino longe de mim, o cara não para de me perguntar coisa, estou cansado antes de pregar, eu já estou cansado. Eu estava com muita fome, cara. Mas na verdade ele amava isso. E ele falava assim para mim: Theo, eu te desafio a você olhar os evangelhos e começar a ver o que Jesus fazia. Ele fala: a maioria das igrejas hoje estão liderando e fazendo igreja de acordo com as doutrinas paulinas, e não tem nada de errado com isso, tem tudo certo com isso. Mas o que eu sinto falta é nós fazermos igreja de acordo com a mensagem de Jesus. Isso tem que ser central. Faz sentido, gente? E quando eu comecei a entender o que ele estava querendo dizer, ele falava assim: você é brasileiro, eu sou do Caribe, nós temos um mover de Deus incrível nos nossos países, lá no Bahamas, igrejas crescendo, no Brasil, mega igrejas. Mas ele falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa, vocês no Brasil, ele veio muito do Brasil, e vocês no Brasil, tem muito evangélico, só vocês não discipularam uma nação. Como é que com 60 milhões de evangélicos num país de 200 milhões de habitantes, a gente ainda não conseguiu discipular uma nação? Com 60 milhões de evangélicos, a gente ainda não conseguiu pôr padrões de reino na política, padrões de reino na educação, padrões de reino na imprensa, padrões de reino na família, padrões de reino na arte e entretenimento. 60 milhões, povo. Assim, uma coisa é você fazer discípulo de pessoas, a outra coisa é fazer discípulo de nações. Faz sentido? E assim, o reino de Deus, ele não pode ser reduzido à cruz, a sangue, a salvação. Ele é mais do que isso. E a estratégia do Satanás é fazer você falar: não, só falando de cruz, só falando de sangue, só falando para ser salvo. Por quê? É melhor ser salvo e ficar inútil, ineficiente, num gueto gospel, numa bolha evangélica, sem incomodar os principados e aquilo que realmente pauta tendência e cultura numa nação, do que eles entenderem o evangelho pleno. Demais. Então não só falar: ser salvo. O que eu tenho que fazer? Tem que ir para o céu. Qual é a tua meta na vida? Tua meta na vida é não queimar no inferno, você ir para o céu. E até chegar no céu se comporta. É a meta do evangelho. Não, o evangelho não é só isso. Isso faz parte do evangelho, mas é só a porta de entrada. E se nós comemorássemos salvação, não como se fosse a área de chegada, mas como se fosse o ponto de partida? Muito bom. Sabe, ele começou a falar assim: olha, eu te desafio, olha os evangelhos e vê o que Jesus falava publicamente, o que ele pregava publicamente, aquilo que Jesus fazia publicamente. O Dr. Miles falou: você faça publicamente. Aquilo que Jesus fazia em particular, você faz em particular. Aquilo que Jesus falava para as massas, que o teu ministério faça para as massas. O que Jesus fazia para as massas? Ele pregava e ele demonstrava o reino de Deus. Publicamente é o que ele fazia. Você não vai encontrar em nenhum lugar nos evangelhos algum lugar onde publicamente ele falava: vocês têm que nascer de novo. Se ele falava isso, falava num contexto particular, mas publicamente ele falava: o reino de Deus é como aquele cara que descobriu um tesouro naquele terreno, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquilo. O reino de Deus, ele está explicando o reino de Deus, demonstrando o reino de Deus
curando o enfermo, falando isso aqui é reino de Deus, abraçando a prostituta, falando isso aqui é reino de Deus, abençoando as crianças, falando isso aqui é reino de Deus, abraçando leprosos, limpando leprosos, falando isso é reino de Deus. João 3, o fariseu, no versículo 1, diz que, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, este foi ter de noite, na madrugada, com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Fala comigo, sinais. Ninguém faz esses sinais, essas evidências que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha só, ele está falando assim: olha, Rabi, eu vejo o que você está fazendo na rua, eu estou escutando tua mensagem na praça pública. O que você é, o que você faz é incrível. Esses sinais, esse sobrenatural, a cura, essa inserção da sociedade que você faz para aquele que está marginalizado, a tua briga contra a corrupção e contra a injustiça, a tua briga contra a enfermidade, a tua luta contra a opressão. Rabi, isso é incrível, são sinais, eu vejo esses sinais. Agora, você, cara, é um cara que não encaixa na minha teologia. Você não encaixa na maneira de eu ver a vida. A tua maneira de ser não encaixa na minha cosmovisão, mas eu não consigo negar que você é um cara do outro mundo. Você tem que ter reino de Deus, porque não é possível. Como se explica isso, cara? E daí Jesus, no versículo 3, responde, olha só. Jesus respondeu e disse: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. Quem está falando? Parece dois loucos conversando. Um falando uma coisa de sinais, o outro falando: tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas na verdade o que Jesus está fazendo, ele está tendo ouvidos para escutar o clamor do coração de Nicodemos. Nicodemos é pessoas que não conhecem Jesus. Nicodemos são como a grande maioria da tua geração que não é crente, que não tem linguajar evangélico. Nicodemos não chegaria na porta de Jesus às 3 horas da manhã, batendo e falando assim: uau, atmosfera de glória, céu na terra, cheio, Jesus, é o rei, eu estou vendo, os sinais, Deus, sinais dos céus. Não, cara, estou vendo uma parada lá atrás, lá na praça, lá nas avenidas, são evidências, isso tem que ser de Deus. Não entende? Mas eu tenho que reconhecer, isso é de Deus, cara. Jesus fala: não, o que você está experimentando é uma dimensão superior à dimensão que você sempre viveu no âmbito religioso. Eu estou trazendo uma coisa acima disso. Isso se chama reino de Deus. Aquilo não é reino de Deus? A paz que você está trazendo é reino de Deus? Sim. O amor que você está estendendo é reino de Deus? Sim. O perdão que você está demonstrando? Sim, reino de Deus. A justiça social? Sim, reino de Deus. Tudo isso é reino de Deus. A alegria para aquele que está depressivo? Sim, reino de Deus. Tudo isso é reino de Deus. Como é que eu posso ter parte nisso? Na verdade, te digo, a não ser que você venha nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Cara, então eu tenho que ver o reino de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que nascer de novo. Faz sentido? E a minha pergunta é: quantos Nicodemos estão batendo na minha porta na madrugada? Falando: Theo, eu estou vendo tua família. São sinais. Eu vejo reino de Deus no teu casamento. Eu vejo reino de Deus como você trata os teus filhos. Theo, eu vejo dunamis e os pockets, o que eles estão fazendo nas universidades, na juventude brasileira. Eu vejo o reino de Deus, como eles se comportam. Eu vejo o reino de Deus, como eles se engajam na sociedade. Quantas pessoas estão me perguntando: Theo, eu estou vendo a Monte Sião, eu vejo o reino de Deus, e como a Monte Sião investe na cidade de São Paulo. Eu estou me perguntando isso, eu não estou perguntando para você, eu estou me perguntando. Deus, eu preciso mostrar sinais do reino de Deus, porque eu entendo que tem uma linguagem para fora e depois tem uma linguagem para dentro. A linguagem para fora é reino de Deus, a demonstração do reino, e aquilo vai atrair pessoas para vir e falar: cara, como eu posso ter parte nisso? E lá dentro ele está falando de cruz, lá dentro dos seus discípulos, seus amigos, ele está falando: eles vão me pôr no madeiro, eu vou morrer, eu vou para o túmulo por 3 dias, mas eu vou ressuscitar. E Pedro fala: Jesus, nunca! E ele fala: arreda-te de mim. Tudo num contexto de amigos. Nós precisamos saber discernir aquilo que é linguagem de casa e a linguagem de rua. Faz sentido? Porque senão você começa a queimar o filme. Você chega em cadeia nacional, num debate presidencial, e fala: glória a Deus! E eu não questiono a sinceridade do nosso irmão, mas eu questiono: será que é o melhor método? Porque Jesus está expandindo o reino, e aquilo atrai as pessoas, e depois a gente fala: agora você é salvo, você está entendendo, você está entrando
para uma missão. Cara, eu vou terminar contando esse testemunho. Quantos aqui participaram do Dunamis Sprint? Levanta a mão se você participou do Dunamis Sprint. Bem alto, beleza. Tem alguns aqui. Dunamis Sprint é um mês que a gente dá aulas, a gente disponibiliza a nossa escola de ministério online. Nós temos uma escola de ministério online do Dunamis e nós disponibilizamos aulas gratuitas no mês. São 4 aulas. E no último Dunamis Sprint a gente teve uma demanda muito alta. Foram 90 mil acessos, 90 mil alunos na parte de graça, gratuito, então o povo ama, né? Então o pessoal veio com tudo. A gente já começou a ver aquela demanda. A gente falou que a gente vai precisar contratar uma outra empresa para nos dar o suporte, porque a nossa própria estrutura não dá conta. Então a gente contratou a melhor empresa do mercado que diz respeito à educação online à distância. O povo que faz essas faculdades online, cara, o grupo que está por trás de tudo isso aí. E eles prestam serviço para esses grupos. E o presidente, ou o dono, o proprietário desse grupo, ou dessa empresa, se chama João. E o João está conversando com o Denis, nosso diretor de operação. Eles estão fazendo tudo certinho, a parte técnica, e eles deixaram tudo prontinho para começar o sprint. O Denis me liga, na véspera do início do sprint, ele fala: Theo, está tudo pronto, ó, tá certo agora. Amanhã já joga nas redes, a gente vai dar o start, a gente vai estar cheio, dezenas de milhares de pessoas acessando nosso conteúdo, aula de ministério online. Eu falei, pô, que legal deles. Então assim, olha, eu vou desligar, eu vou te passar um áudio. O áudio é do João, o dono da empresa. Ele não é cristão, é dono de uma empresa secular que presta serviço de TI. Então ele mandou um áudio para mim que eu acho que você vai gostar. Ah, beleza. Desliguei, chegou o áudio, eu cliquei, era o João. O João está falando deles. Ele está usando linguagem técnica. Eu fiz o upload lá, fiz o coding, você clica no botão, já te joga para aquela página, está tudo pronto, as aulas estão lá. E depois que ele contou tudo que ele fez, ele falou: Denis, eu tenho que te falar uma coisa. Eu não sei se podia, mas eu acabei assistindo as aulas. Na verdade, eu não ia assistir as aulas. Eu fui só para ver se estava tudo certo, daí eu fui assistir só 10 minutos. E aí os 10 minutos se tornaram os 40 minutos da primeira aula. Daí eu falei: eu gostei, eu vou para a segunda aula. Daí ele fez a segunda aula, foi para a terceira aula e finalmente foi para a quarta aula. Falei: não sei se podia, mas eu queria só falar para você, eu assisti todas as suas aulas da tua escola de ministério. Denis, vocês são só da mesma, hein, cara? Carvalho! Pude que partiu, o que é isso, meu irmão? Que coisa maluca que é? Meus parabéns, valeu, fui! Cara, os palavrões do João, pra mim, valem mais do que o glória a Deus de muito evangelho que eu escuto por aí. Porque carregam essência. O João não é crente. O João xinga quando o time dele marca gol. O João comemora com palavrão quando ele fecha um negócio para dar dinheiro para ele. Por que ele não faria a mesma coisa? Aquela é a linguagem dele. Nicodemos não tinha linguagem evangélica. O João não entra no deles. Quando eu cliquei lá, a glória de Deus invadiu o meu escritório. Os anjos vieram. Cara, o meu assessor levantou e começou a... Não, isso acontece porque o João não é crente. Ele vai traduzir o reino da maneira dele. Eu tenho que ter os ouvidos para falar: na verdade, João, aquilo lá que você acha que é só, é o reino de Deus. E para você ter parte do reino de Deus, verdadeiramente eu te digo, você vai ter que nascer de novo. Nasceu o quê? Nascer de novo. Senta aqui que eu vou te explicar. Faz sentido. O Senhor está te chamando para isso. Ele nos dá chaves para isso. Eu não tenho controle de ajuda agora, nosso tempo já está estourado. Mas feche os teus olhos onde você está. Eu quero que você imagine o reino de Deus no formato de uma casa durante um casamento. É uma mansão, ela é linda. Essa mansão é o reino de Deus. E você olha para aquilo, você nunca viu uma arquitetura tão bela, e você fala: cara, eu quero ter parte nisso, isso é incrível. E você começa a andar na direção daquela casa e você percebe que tem uma porta. E a porta é Jesus. E o próprio Jesus fala em João 10: eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai ter acesso a mim. O diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim trazer vida e vida em abundância. E você sabe, se eu quiser ter vida e vida em abundância, eu tenho que entrar por essa porta. Você entra por essa porta e você se enxerga então num salão.
É o salão de entrada desse casarão, e você olha para cima, você vê que tem outros corredores, você vê que tem outros cômodos, e você nunca viu um lugar tão belo, tão excelente e com tanta sabedoria. E quando você menos espera, enquanto você admira tudo aquilo e tenta absorver aquilo que seria o reino de Deus, você olha para frente, lá está a Trindade. A Trindade olha para você e Deus fala: seja bem-vindo ao reino de Deus. E você fala: uau, é isso? E fala: isso aqui é o reino de Deus. Você entrou pela porta que é Jesus, e agora você está conosco, a Trindade, no reino de Deus. Aí você pergunta: e agora? O que eu faço? E daí ele fala para você: estenda sua mão. Você estende a mão e de repente, de trás, Deus puxa um molho de chaves e deposita um molho de chaves na tua mão. Você olha aquele molho de chaves e fala: o que eu vou fazer com isso? Ele fala: essas são as chaves do reino. O que eu faço com isso? Você sai correndo, acha uma porta, vai abrir, explora. Isso aqui tudo é teu, é o reino de Deus. E aí você sai correndo, você começa a subir a escadaria e você chega diante da primeira porta. Olha para mim agora. Você está com as chaves nas suas mãos, você está diante daquela porta e você vai, tenta uma chave, tenta outra, tenta a terceira, na quarta ela entra e você clica ela e mexe a maçaneta, você abre a porta e antes de entrar naquele cômodo, você olha para cima e está escrito saúde emocional. E você entra para dentro da abundância da saúde emocional. Lá na sala você tinha vida, você já era salvo, mas agora você tem vida e vida abundante nas suas emoções. Você sai então daquele cômodo, você vai para um outro e você encontra outra porta, você tenta uma chave, tenta outra, finalmente abre a maçaneta, abre a porta, pisa para dentro daquilo que seria saúde nos seus relacionamentos. Agora você tem abundância nas suas emoções, nos teus relacionamentos, e além do qual você entrou na porta lá embaixo e você já tem vida. Faz sentido? Eu não sei você, mas eu não estou só contente de ter vida. Eu quero ter vida e eu quero ter a vida em abundância. Eu não quero só sair do Egito. Eu quero sair do Egito, mas eu quero me garantir que Deus, o Senhor me conduziu, o Senhor me prometeu a terra prometida. Eu não quero ser só salvo e estar aqui numa contagem regressiva, sobrevivendo, com $4, com meu filho falando que vai sair de casa, com minha mulher me ameaçando de divórcio. Meu Deus, não. Talvez você esteja passando por situações assim, não quer dizer que você é pecador nem nada disso. Estou falando para você que, sabe, o Senhor está falando: aumenta o seu horizonte, aumenta a visão. Eu tenho para você não só a vida, mas também a abundância. Eu quero que você viva salvo e viva chamado, até o ponto que você tenha tanta abundância que as pessoas falam: eu vejo sinais do reino na tua vida. Eu vejo sinais do reino na tua educação, eu vejo sinais do reino na maneira como você trata a tua esposa, eu vejo sinais do reino na maneira como você lida com o trabalho, eu vejo sinais do reino como você lida com os teus funcionários. Cara, é isso, cara. Isso é reino de Deus. Eu estou clamando: Pai, me dá tempo, eu quero ser intencional nesse tempo, porque eu sei que eu vou para o céu, mas quando eu chegar lá, eu quero responder acerca daquilo que o Senhor me deu, e o Senhor falou: ocupai até que Ele venha. Sabe, eu consigo ser um daqueles que vai compartilhar junto com o Espírito Santo e fazer com que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Deus. Você é chamado para isso. Eu falo para você, jovem evangélico brasileiro, eu vou terminar com isso. Eu falei: vou terminar com isso, mas essa eu vou terminar. Galera, a gente está experimentando um embalo evangélico gigantesco no Brasil. Tem roupa evangélica, tem rádio evangélica, tem restaurante evangélico, tem conferências evangélicas, livros evangélicos, tudo evangélico. Sabe, eu falei: Deus, aquele dia, que na verdade foram uns 8 meses atrás, eu falei: Deus, eu não quero ficar bêbado no embalo evangélico. Às vezes tem tanta fome que está acontecendo, você começa a experimentar aquela correnteza, você nem percebe, cara, você está se movendo e sim, existe fome, mas Deus, eu quero ser intencional na maneira como eu vivo.
nasceu para um tempo como este. Dentro de você existe uma coisa que fala, eu quero fazer diferença. Para você fazer diferença, não pode prometer ser social. Você tem que ser salvo e chamado. Você não pode ficar numa vontade de crescer um dia chega no céu. Cara, você já tem o seu garantido. Foca em como discipular mais. Eu nunca antes tive tanta esperança no Brasil como eu tenho hoje. E não tem a ver com a pessoa que a gente elegeu. Tem a ver com o fato que Jesus está no trono. Mas eu sei que o Senhor usa pessoas desde Gênesis. Jesus usa pessoas. Eu estou falando, Deus, se existe abertura, se existe uma janela soberana que o Senhor está abrindo sobre a nação. Da mesma maneira que o Senhor soberanamente abriu, o Senhor soberanamente pode fechar. Quando eu escuto amigos meus que já passaram por poderes de Deus, avivamentos, em outros lugares desse mundo, eles me contam como que era e como que é hoje. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de medo. Eu falo, Deus, e nós, como jovens cristãos brasileiros, nós não devemos deixar escorregar na nossa mão a oportunidade de pegar um movimento que está começando como avivamento e transformá-lo em reforma social. Eu creio que o avivamento genuíno começa com o despertamento dos santos, colheita dos perdidos, mas só é genuíno quando ele combina em transformação social. Muito bom. Eu me recuso a acreditar no avivamento. Não acontece dentro da igreja, mas quando eu saio para a rua, eu tenho que ficar com medo de uma bala perdida. É isso aí. Eu creio que um dia nós veremos o Brasil reformado. Eu creio que nós ainda vamos ver o reino do Senhor se estabelecer em todos os setores da sociedade. E eu creio que você nasceu para um tempo como esse. Seja intencional com os seus dias. Veja de onde você está.